repetir isto e depois ninguém nos leva a sério, não se faz nada, que vivemos sempre com aquela espécie de lamento, porque não conseguimos construir um novo ambiente educativo. Do mesmo modo, nós não conseguiremos resolver o problema, eu sei que esta palavra é crítica, eu explico-a no texto, da formação profissional dos professores, e para mim a formação de professores é uma formação profissional, não é? No melhor sentido do termo, no sentido em que a formação dos médicos é uma formação profissional, é uma formação para uma profissão. Nós não conseguimos resolver o problema da formação profissional dos professores se não criarmos um ambiente institucional que seja propício a essa formação de professores. E esse ambiente institucional tem-nos faltado. Há elementos no Brasil do que poderia ser esse ambiente institucional, em particular, há algumas experiências, não todas, do PIBID, são um elemento em que se percebe que está ali a semente do que poderia ser esse ambiente institucional, mas obviamente, como vocês sabem melhor do que eu, o PIBID é um programa muito pontual, é um programa de bolsas, é uma coisa que tem pouca continuidade política e, portanto, é uma coisa que ainda sabe muito a pouco, não é? Ora, este ambiente institucional, este é o argumento que eu tenho desenvolvido, não sei porque é que a apresentação agora aparece, há bocado não aparecia e agora aparece, não é? Aparece uma senhora qualquer a falar, não sei como é que se tira esta senhora daqui, pá. O meu argumento, e eu sei que o argumento vai ser feito de maneira muito rápida, e sobretudo muito rápida numa faculdade de educação, que há 45 anos estuda estes problemas, e portanto peço-vos desculpa da rapidez do argumento. O meu argumento é que a universidade hoje, tal como está, não consegue constituir este ambiente institucional propício à formação de professores. Que ela por si só não o consegue fazer. Mas não leiam das minhas palavras o discurso que a formação de professores tem que se fazer é no chão da escola, no terreno, com cheiro a pó de giz, o que importa é a formação prática, etc. E eu digo que, ao mesmo tempo, as escolas básicas também não constituem, hoje, esse ambiente propício à formação de professores. Precisamos, por isso, de encontrar um terceiro lugar. A ideia do terceiro lugar é uma ideia que tem vindo a ser reelaborada no conceito dos movimentos universitários mais democráticos, de encontrar lugares de ligação entre a universidade e a sociedade, não é só na área da educação, é na área da saúde, na área do direito, na área da economia, em muitas outras áreas, e eu julgo que nós teremos interesse para construir um ambiente institucional propício à formação de professores, de pensar este terceiro lugar, que é, obviamente, um lugar da universidade. A universidade tem que ter uma forte presença neste lugar, mas que é também um ambiente onde as escolas básicas e a profissão têm de ter uma forte presença. Não há formação profissional sem uma forte presença dos profissionais dessa profissão, e onde se constrói um ambiente que seja um ambiente propício à formação de professores. Eu creio que a chave hoje para a formação de professores e para uma reprofissionalização dos professores está em grande parte aqui. E vocês dizem, mas os professores são mal pagos, são mal remunerados, as condições nas escolas são péssimas, etc, etc. É verdade. Mas aí entramos numa espécie de círculo vicioso. As condições são más, os professores são mal remunerados e, portanto, não há alunos que venham para a licenciatura, os piores alunos vêm para a licenciatura e, como os piores alunos vêm para a licenciatura, as universidades não se interessam para as licenciaturas, põem lá os piores professores, nos piores horários, nos piores temas, e isto tudo vai continuando. Vai continuando. E nós ficamos muito contentes porque fizemos a denúncia da situação. Mas o problema para mim não é a denúncia. O problema para mim é como é que se rompe este círculo vicioso. E cada um de nós tem que romper o círculo vicioso no lugar onde está. Ora, quando estamos na universidade, temos que romper o círculo vicioso nas licenciaturas. E, portanto, temos que ser capazes de atrair os melhores estudantes, de lhes dar as melhores condições, de lhes dar os melhores horários, de lhes colocar os melhores professores, etc, etc, etc. Não é? Eu, na última conversa sobre esta missão que estou a fazer no UFRJ, houve uma reunião
com os coordenadores das licenciaturas, diretores, parecida com esta que está aqui, e um grande cientista do UFRJ, uma pessoa notável, que veio fazer, aliás, uma intervenção notabilíssima, acabou a sua intervenção depois de fazer toda uma apologia da formação de professores, depois de fazer toda uma apologia das licenciaturas, ele é professor emérito, acabou dizendo: eu, infelizmente, ao longo da minha vida académica, nunca tive a oportunidade de dar uma única aula na licenciatura, não é? E, portanto, é muito curioso esta ideia de que os melhores professores, as pessoas da referência, acabam por ser afastadas disso. E, por isso, se nós não conseguirmos romper este círculo vicioso e se não conseguirmos instaurar um lugar dentro da universidade onde a preocupação central seja a formação profissional dos professores e, portanto, que resulte de uma sólida parceria entre a universidade e a escola básica. Uma sólida parceria que não seja baseada em regras coloniais, de hierarquias da universidade para as escolas básicas, que seja relacionada numa parceria com igual dignidade e com igual presença e com igual capacidade de decisão. Num terceiro lugar, onde na direção deste lugar estejam universitários, mas estejam também professores e diretores das escolas básicas, um lugar onde tenha uma parceria que não seja apenas conversa, que não seja apenas colaboração no sentido mais frágil do termo, mas que seja, como eu disse há pouco no espaço público, discussão e decisão, lugar de debate e lugar de deliberação. Nós teremos uma grande dificuldade nesta renovação do espaço da formação de professores. Uma renovação, e eu vou deixar isto para o meu texto, não é? Que obviamente implica o reforço deste terceiro lugar, e no reforço deste terceiro lugar implica duas coisas que para mim são centrais: a ideia de que há, e isto é uma ideia que está longe de ser aceita por toda a gente, de que há um conhecimento profissional docente. Ora, nós muitas vezes fechamos a formação de professores num debate entre as disciplinas e as pedagogias. O conhecimento das disciplinas e o conhecimento das pedagogias. Ok? Essas duas formas de conhecimento são muito importantes, mas elas não substituem um terceiro género de conhecimento, que é o conhecimento profissional docente. E para haver conhecimento profissional docente, tem de haver escrita, os professores têm de escrever, têm de ter oportunidade de divulgar os seus trabalhos, um conhecimento necessita de ser formalizado, e para haver conhecimento profissional docente, tem de haver também uma cultura profissional docente, tem de haver um reforço do papel dos professores, não apenas a ensinarem as criancinhas, mas um reforço do papel dos professores como formadores. Aceitarmos que eles também são... E não é só aquela coisa de receber os nossos estagiários, serem muito simpáticos para os nossos estagiários, ou para as nossas... Não, estou a falar de uma coisa que é muito mais do que isso. Este terceiro lugar, para mim, é muito mais do que essa simples relação de boa vontade, ou de simpatia, ou de colaboração, ou de somos todos amigos, mas na verdade somos todos amigos com estatutos muito diferentes, com poderes muito diferentes, e com capacidades muito diferentes de intervir. E, portanto, a minha opção hoje, que está, enfim, clara nesses textos mais académicos que eu escrevi e que partilharei convosco, se assim o entenderem, mas que está também no relatório da missão que entregarei formalmente ao reitor da UFRJ amanhã e que provavelmente ele colocará no site em discussão pública dentro da UFRJ, apresenta os fundamentos do que pode ser este caminho. Já falei demais. No fundo, o que vos quis aqui trazer ou dizer foi que, em vez do movimento da estandardização, precisamos de uma metamorfose da escola e de uma renovação da escola como lugar da contemporaneidade, do conhecimento, da colaboração, da ciência, da criação. O que vos quis dizer é que, em vez do recolhimento em espaços privados, precisamos do reforço do caráter público comum, da partilha do comum da escola. O que vos quis dizer é que, em vez desses movimentos tão acentuados a tantos níveis, não é? Sobre a escola, devemos conduzir e produzir
um espaço público da educação e um reforço de uma escola que se prolonga num espaço público da educação. E, finalmente, que nada disso será possível sem um reforço dos professores como profissionais e um reforço da profissionalidade docente. Fiz-vos um diagnóstico do MIR, do Movimento Internacional de Reforma Educativa, fiz-vos depois, a partir desses 4 diagnósticos, 4 roteiros de ação, 4 tarefas que temos pela frente. São tarefas nossas no plano intelectual, tarefas nossas no plano crítico, são tarefas que nos juntam num trabalho sobre a escola pública, que, como diz talvez o poeta brasileiro que eu frequento mais, um senhor que vocês conhecem, obviamente, muito melhor do que eu, chamado Vladimir Dias Pino, ele dizia e escreve essa extraordinária coisa, que a liberdade é sempre experimental, não é? E para mim a escola pública é sempre experimental também, neste sentido, que ela nunca está resolvida, que ela nunca está concluída, que ela é um processo. É um processo de trabalho, é um processo de investimento, é um processo em que não nos podemos pôr numa atitude defensiva, em que precisamos de ir à procura, de construir, de ir à procura dos novos elementos, de ir à procura de novas coisas. A escola pública, dita de outra maneira, não se defende na defensiva, não se defende entrincheirados, não é? Como se a escola pública do passado fosse uma coisa maravilhosa, não é? Estamos a defender o quê? Estamos a defender uma escola pública que nós sabemos que é má, que nós sabemos que é medíocre, que nós sabemos que não atende as coisas, estamos a defender uma escola pública burocrática, estamos a defender uma escola pública que é frágil. Não, a escola pública não se defende entrincheirados numa coisa qualquer. A escola pública defende num processo de renovação, numa coragem de ir além, de fazer melhor, de ir à procura do que são as dinâmicas que hoje são essenciais para uma sociedade democrática, para uma sociedade da liberdade, para uma sociedade em que a escola pública cumpra de facto a sua missão. O que eu vos procurei aqui trazer foi isso. Nos momentos de crise, mais do que em qualquer outro momento, não podemos entrincheirar-nos, não é? E não podemos ficar numa atitude defensiva. Precisamos de ter uma atitude ativa, uma atitude enérgica de renovação das coisas. Foi isso que fizemos em Portugal. Quando eu era reitor da Universidade de Lisboa, no pior momento da crise de Portugal, 2012. No pior momento, uma crise talvez mais grave do que aquela que vos está a atingir, porque é uma crise em que nós perdemos a nossa independência. Passamos a ser governados por agências económicas externas, pelo Banco Mundial, pelo FMI, pela União Europeia. Praticamente deixamos de ter governo independente ou nacional. O governo era feito de fora de Portugal. No pior momento da crise, eu afirmei a Universidade Pública nesse processo de transformação. Eu disse 1, 2 e 10 vezes. A Universidade Pública defende-se transformando a Universidade Pública. A Universidade Pública não se defende entrincheirados numa coisa qualquer que poderia parecer à sociedade que estamos a proteger interesses ou que estamos a proteger outra coisa qualquer. É nessa dinâmica de abertura que nós temos que defender a escola pública e defender a Universidade Pública. É por isso que vos trouxe aqui o Dias Pino nesta extraordinária afirmação: a liberdade é sempre experimental. Ela nunca está acabada. Ela é um processo, ela está sempre a ser construída. É assim também com o nosso compromisso com a escola pública. Porque a responsabilidade não é um discurso. A responsabilidade é uma ação. O Paulo Ricoeur até dizia mais, dizia: a ética não é um discurso. A ética não são apenas valores. A ética é agir. E quando é que se exerce essa responsabilidade? No nosso caso, é agora, é hoje. No vosso caso, é hoje, porque amanhã pode já ser tarde. É esta ideia de urgência, de uma urgência de uma coisa que nós sabemos que não está acabada, que eu vos procurei aqui trazer. Fiquem à vontade para discutir comigo agora, fiquem à vontade para me enviar mails na sequência disto. Foi um enorme prazer estar convosco nestes 45 anos da Faculdade de Educação da Unicamp. E espero que me digam, é o único pedido que eu tenho para vos fazer, que me digam aquilo que me disse tão simpaticamente um taxista de Brasília aqui há uns anos atrás. Ele veio conversando comigo até ao hotel, despediu-se de mim e disse: eu gostei tanto de conversar com o senhor, foi uma conversa tão boa. E eu também lhe disse: olha, também gostei muito de conversar consigo, o que é raro. E depois saiu do carro,
deu-me as malas, e quando me entregou as malas, achou que devia fazer um cumprimento, devia fazer uma pequena flor, não é? Nós dizemos pôr uma cereja em cima do bolo, não é? Pôr um apontamento final, e disse-me: eu gostei tanto de conversar com o senhor, e até lhe quero dizer uma coisa, o senhor, para um estrangeiro, até que não fala muito mal português, não é? Muito obrigado. Bom, eu agradeço, em nome aqui da comissão organizadora do Congresso, agradeço muito a conferência do professor Antônio Nova e também a sua presença no nosso Congresso de 45 anos. Eu imagino que muita gente esteja com muita vontade de conversar com o professor Antônio Nova, mas a gente tem pouco tempo, então queria pedir que vocês fizessem perguntas por escrito para a Evelyn, que está aqui, que vai trazer para a gente. Também o outro salão também vai fazer perguntas por escrito e vai trazer aqui. A gente vai tentar concentrar. Então, vou passar primeiro para a professora Dirce começar o debate. Enquanto isso, vocês têm um tempo para elaborar as questões. Tá bom? Obrigada, Carol. Bom, acho que é desnecessário o meu papel aqui, porque eu estou vendo aí todo mundo fervilhando, querendo fazer perguntas, mas tenho que aqui assumir essa tarefa de dar o pontapé e começar a esquentar esse debate. Bom, como Carol, gostaria muito de agradecer a conferência. Todos nós pudemos aqui nos reconhecer nas ideias trazidas pelo professor Antônio Novo, né, como é atual, como são questões que circulam, né, na sociedade brasileira e em especial no debate educacional. E aí, uma das questões que eu gostaria de trazer, e se o professor pudesse desenvolver um pouco mais, a partir das leituras que fiz de alguns textos, de algumas entrevistas mais recentes do professor, que é articulada a questão do projeto de universidade. Em especial, numa entrevista dada à professora Lucília Licínio, da UFMG, que está na revista Educação e Sociedade de 2012, questionaram o professor sobre o projeto de Bolonha na universidade, quando ele ainda era reitor. E penso que esse é um projeto que, por vezes, tem sido também inspirador de algumas discussões na universidade brasileira, né, como forma de inovação e de avanço na formação e naquilo que construímos como currículo para a formação dos nossos jovens. E aí eu gostaria, então, se o professor pudesse falar um pouco mais sobre o impacto do projeto de Bolonha na Universidade Europeia e como isso tem, se possível, articulando com a questão da formação de professores. E aí um último ponto também, professor, se possível. Reiteradamente, no debate educacional, a tecnologia surge como uma grande aliada e quase uma salvadora dos rumos da educação, em especial num país como o Brasil, que é um território tão grande e que há difícil acesso. Então, e, às vezes, ou por muitas vezes, essa tecnologia também, num contexto de austeridade, de crise econômica, ela tem sido sinônimo de precarização da oferta da educação ou de torná-la mais barata e mais voraz, né, na difusão de ideias. Então, se eu pudesse também falar um pouco sobre esse momento que a educação vive na articulação com a tecnologia, né, em especial nesse contexto. Obrigado. Querem respostas curtas ou longas? É porque as duas perguntas mais uma que uma senhora... tem bastante aí. Então quero juntar essas, então respondo a estas duas, não é? Vamos ver. A primeira é uma resposta muito difícil, não é? Porque eu não sei exatamente qual é a vossa percepção de Bolonha, mas eu pessoalmente sou um crítico de Bolonha e, portanto, está a olhar para uma pessoa que, não é, tem uma posição crítica sobre Bolonha, não é? E, portanto, Bolonha foi um movimento que, na verdade, em grande parte, se inseriu dentro daquela ideologia a que eu chamei do BIR, não é? Do Movimento Internacional de Reforma Educativa, e a todo um discurso de standardização, de uniformização, de redução dos custos no ensino superior, etc. Não é? Mas é verdade
que foi possível em muitas universidades resistir a esse processo e encontrar soluções que, de algum modo, permitiram manter uma lógica de renovação da universidade, eu diria, apesar de Bolonha. E, portanto, não propriamente do movimento de Bolonha, mas apesar de Bolonha. O caso típico da formação de professores é um caso interessante. O modelo atual que existe na Europa sobre a formação de professores não é um modelo bom, num certo sentido. Eu, se calhar, não devia dizer isto, mas vou dizer. Num certo sentido, o vosso modelo no Brasil é um modelo conceptualmente melhor do que o nosso, mas o problema é que o vosso modelo depois ele não é concretizado na prática. Não é? Ele está nas diretrizes curriculares, mas depois na prática ele tem muita dificuldade em se concretizar. E o modelo que acabou por se instaurar, devido a forças políticas várias, não é um mau modelo, na medida em que, como vocês sabem, Bolonha obriga a ter uma graduação de 3 anos e um mestrado de 2, não é? E, portanto, o famoso 3+2, e no caso dos professores, politicamente conseguiu-se que todos os professores só pudessem aceder à profissão de professor na sequência do mestrado. O que quer dizer que hoje todos os professores, por exemplo em Portugal, educadores de infância, professores dos primeiros anos, professores do ensino médio, etc., todos eles têm que ter o mestrado para conseguir aceder à profissão. E permitiu criar ali um espaço, que é um espaço intermédio entre as graduações e a entrada na profissão, que tem sido aproveitado para fazer bons programas de formação de professores. E, portanto, conceptualmente, não é o melhor modelo. O vosso modelo é um modelo integrado, que é um modelo mais avançado do ponto de vista teórico. O nosso modelo é um modelo sequencial, que é menos avançado do ponto de vista teórico, é um modelo também dos Estados Unidos ou da Finlândia, mas acaba por ser um modelo que acaba por ter resultados interessantes e consegue manter uma lógica de profissionalização dos professores, que é importante. Do projeto da universidade, o que eu acho que é preciso ter consciência na questão da universidade é que as universidades hoje têm uma enorme centralidade nas sociedades. Claro que a Universidade Pública Portuguesa, onde estão todos os alunos, basicamente, a Universidade Privada Portuguesa é residual, é uma universidade católica que tem alguns estudantes e pouco mais, não é? Onde estão todos os estudantes, ela tem uma centralidade do ponto de vista político, cultural, económico, social, que eu às vezes não sinto as universidades brasileiras terem, não é? Eu já contei o episódio de 2012, mas posso-vos contar outra vez, porque como já o divulguei publicamente, durante 5 anos não falei dele, mas agora já posso falar porque já falei dele publicamente. Em 2012, no pior momento da crise, no momento em que eu, como reitor da Universidade de Lisboa, estava a fazer as piores críticas à Troika, ao FMI, ao Governo e tudo, não é? Nessa altura, o Presidente da República convidou-me para eu fazer um discurso à nação, que é o discurso do Dia da Nação, não é? E dizer, eu quero que seja o senhor a fazer o discurso à nação. E nesse dia as televisões estão todas em direto, o país está todo parado a ouvir aquela criatura que vai falar à nação. E quando ele me convidou, é este episódio que eu já contei, portanto não estou a cometer hoje nenhuma, e já o contei publicamente, perguntei ao Presidente da altura se o podia contar, e ele disse-me, esteja à vontade, não é? Quando ele me convidou, eu recusei. Eu disse, Sr. Presidente, agradeço muito o convite, é uma grande honra para mim, fico muito honrado, mas como sabe eu estou contra isto tudo. Estou contra a Troika, estou contra não sei o quê, quer dizer, estou contra esta ideologia que nos está a matar, portanto eu não acho que seja a melhor pessoa para fazer um discurso desse, em que estão os embaixadores todos, estão os governos todos, etc. e tal. E ele olhou para mim e disse uma coisa que para mim foi muito marcante. Ele disse, não, o Sr. Professor não está a entender bem o que eu lhe estou a dizer. Eu não estou a convidar apenas o professor António Nóvoa. Eu estou a convidar o reitor da mais importante universidade pública portuguesa e, nessa altura, a universidade pública não pode deixar de falar. E eu virei-me para ele e disse, Sr. Presidente, acabei de aceitar o convite, não é? Porque ele estava a dizer à universidade pública que a universidade pública tinha essa centralidade e teve. E se nós hoje perguntarmos porque é que Portugal em 5 anos saiu da crise em relativamente pouco tempo, eu não tenho nenhuma dúvida que o papel das universidades públicas foi central e decisivo para a saída de Portugal da crise, não é?
O problema das tecnologias é um problema muito complicado pelas razões que na sua pergunta já vinha a resposta, não é? Às vezes, quando em algumas perguntas já vem a resposta, e eu o que posso dizer é que concordo com a sua resposta, não é? Obviamente, não é? E eu, as tecnologias, para mim, eu fiquei vacinado, porque quando eu era criancinha, nós todos queríamos aprender inglês. E na altura em que eu tinha, pai, 15 anos, saíram uma tecnologia fantástica, que eram uns discos, acho que é em vinil que se diz, uns discos, em que nós punhamos os auscultadores durante a noite, dormíamos a ouvir aqueles discos em inglês e no dia a seguir aprendíamos, saíamos a falar inglês, não é? Bom, e eu passei várias semanas da minha vida nisso. Todos os dias acordei com uma enorme dor de cabeça, mas sem saber falar inglês, não é? E, portanto, a tecnologia, para mim, eu fiquei vacinado quando tinha 15 anos. Agora, o ambiente digital é um ambiente em que nós, quer dizer, não... mudou tudo. Eu costumo citar, já me ouviram citar o livrinho do Michel Serres, A Polegarzinha, a geração que pensa com o pequeno polegar. O Michel Serres tem um argumento que é um argumento excessivo, o argumento dele é excessivo, mas ele tem a qualidade de simplificar tudo. Ele diz, meus amigos, só houve 3 revoluções na história da humanidade. Não houve muita, a gente pensa que houve muita revolução, não, só houve 3. E quais foram as 3 revoluções na história da humanidade? A primeira foi quando a humanidade inventou a escrita. Já lá vão 5.000 anos. A segunda foi quando a humanidade inventou o livro. Já lá vão 500 anos. E a terceira é hoje, é a Revolução Digital. E nessas 3 revoluções, a nossa cabeça passou a funcionar de outra maneira. O nosso cérebro passou a funcionar de outra maneira. A nossa relação com a memória passou a funcionar de outra maneira. A nossa relação com os outros passou a fazer de outra maneira. A nossa relação com o conhecimento é totalmente diferente antes e depois da escrita, antes e depois do livro, antes e depois do digital. Mas diz o Michel Serres, acima de tudo, a nossa maneira de aprender mudou radicalmente antes e depois da escrita, antes e depois do livro, antes e depois do digital. E, portanto, nós não podemos ignorar o digital. Não podemos ignorar a dimensão digital, que, na verdade, talvez nos permita, talvez esteja a pôr nas mãos dos professores um instrumento para concretizar algumas daquelas coisas que eu falei. A autonomia. Bem, mas a autonomia com o digital é muito mais fácil do que antes do digital. A diferenciação pedagógica. Bom, é muito mais fácil depois do digital do que antes do digital. A comunicação de que o Freire nos falava. Bom, é muito mais fácil depois do digital do que antes do digital. A pesquisa, o estudo individual. Bom, é muito mais fácil depois do digital do que antes do digital. Talvez o digital nos esteja a colocar nas mãos uma ferramenta com todos os perigos, com todas as desgraças, com todos os problemas que isso tem, a internet é uma porcaria, está lá tudo, não é? Ok, mas com todas as dificuldades, talvez nos esteja a colocar nas mãos uma coisa que é absolutamente central. E, portanto, nós devemos fazer a crítica dessa tecnologização que estava na sua resposta, não é? A crítica destas fundações que andam a enviar milhares de computadores para a África, não é? Tudo pré-preparado para racionalizar o ensino, para simplificá-lo, etc. Devemos fazer essa crítica, que em países como o Brasil, através do que foi o desenvolvimento de cursos à distância, absolutamente horríveis em alguns casos, etc. Devemos fazer essa crítica, mas essa crítica não nos pode afastar de um debate sobre o digital, que é um debate absolutamente central do século XXI. Não há século XXI se não pensarmos a revolução digital tal como ela existe. E se não pensarmos coisas que muitas vezes nos custam a pensar. Mas quer dizer, eu outro dia estive várias horas ao lado de 2 crianças, não é? Aí de 10 anos, não é? Por circunstâncias várias, que até nem eram muito agradáveis, eu tive que estar várias horas ao lado deles, não é? Pessoas que eu não conhecia. Eu não sei que língua é que aquelas criaturas falam ou não falam, não faço ideia nenhuma. Mas que eles tiveram aquelas 4 horas, e tiveram aquelas 4 horas a comunicar um com o outro. E eu só pensava assim, estas 2 criaturas, que a gente passa o tempo todo a dizer que não leem e que não escrevem, escreveram mais nestas 4 horas que os meus avós a vida toda, não é? A vida toda, não é? E, portanto, se a gente não perceber o potencial de leitura, o potencial de escrita, porque, no fundo, o que interessa é a comunicação, dizia o Freire, o potencial é a comunicação. Se a criança quiser comunicar, ela tem que encontrar os meios de comunicar. O potencial principal está ali. Se nós recusarmos isso tudo e quisermos desde o primeiro dia que eles aprendam as orações dos Lusíadas, quer dizer, vai ser complicado, não é? Quer dizer, e portanto,
Não é que os Lusíadas não sejam importantes. Eu acho que toda a gente tem que ler os Lusíadas. Não é? Agora, os Lusíadas são um ponto de chegada, não são um ponto de partida. Quer dizer, isto é, se nós quisermos que o ponto de partida seja o currículo erudito, nós nunca chegaremos ao currículo erudito. Nós só conseguimos chegar ao currículo erudito, e temos de chegar, se tivermos a percepção do que são outras dinâmicas, e essas dinâmicas hoje estão muito no digital. Não dei uma resposta curta, mas nem longa. Foi assim mais ou menos média, não é? As próximas serão mais curtas, porque eu sei que temos de acabar, não é? Professor, eu tenho aqui 14 perguntas, divididas em 3 blocos, uma inteira sobre conservadorismo, uma inteira sobre formação de professores e outras com temas avulsos. Você prefere que eu fale rapidamente todas elas e você faz um bloco de fechamento? Sim. Então, tá bom. Bom, não vou poder ser justa lendo as perguntas mais longas, tá? Peço desculpa. Mas, bom, vou começar com as de formação de professores. Professor Fernando de Sumaré. Ele está perguntando qual a sua opinião sobre o papel do mestrado profissional em educação na construção dessa terceira via na formação de professores. Outra pergunta é sobre a opinião sobre a formação de professores à distância. Outra é sobre a valorização de professores, que se escuta muito, mas se pergunta de onde que deve se partir uma iniciativa para agregar valor à profissão docente. De que forma os cursos de formação de professores em Portugal vêm avançando no que diz respeito ao tripé ensino, pesquisa e extensão? Se possível, comente esses desafios na extensão nos referidos cursos. E uma última pergunta desse bloco aqui, que diz respeito à profissionalização ou desprofissionalização docente, que está perguntando por que tem tantos profissionais de tantas áreas que se sentem tão à vontade para falar sobre educação e sobre a formação de professores. Dessas mais gerais, tem um... Rapidamente a estas, e peço desculpa pela rapidez da resposta, mas não consigo dar respostas a mais do que isso. Eu não gosto, de um modo geral, da divisão entre mestrados ou doutorados profissionais ou académicos. Em Portugal também existe, em alguns setores, mas eu não consigo perceber isso. Para mim, eu sempre que me ponho perante uma dicotomia, eu fujo da dicotomia. Não é? Aliás, é isso que eu digo também aos meus alunos. Não é? Sempre que vos coloquem numa dicotomia, escapem. Encontrem uma terceira coisa, mas não respondam à dicotomia. Foi por isso, aliás, que eu escrevi um texto, que é o texto cujo título eu mais gosto, não é? Eu acho que tem um título lindíssimo, não é? E vocês vão estar a achar que eu sou um bocadinho arrogante para dizer isso, não é? O problema é que o título não é meu, é do João Guimarães Rosa, não é? E, portanto, por isso é que eu digo que o título é lindíssimo, e o título é Pedagogia, esta parte é minha, não é? E o subtítulo é A Terceira Margem do Rio, que é um conto do João Guimarães Rosa, não é? No fundo, eu não gosto de estar nas margens, já perceberam que eu não sou um homem das margens, não é? Eu gosto de habitar o rio, que é onde está o movimento, onde está a liberdade, onde está essa liberdade que é sempre experimental, não é? Portanto, eu não gosto destas divisões. No entanto, eu reconheço o que eu vi, por exemplo, na UFRJ, algumas das coisas melhores que eu vi na UFRJ foi em torno de alguns mestrados profissionais, porque vi professores mobilizados em torno de um projeto de formação de professores, e eu vejo menos isso nas licenciaturas do que vejo nos mestrados profissionais. E, portanto, em alguns mestrados profissionais, por boas ou por más razões, eu tenho visto coisas interessantes. Agora, eu não gosto da dicotomia, não gosto em si da ideia, quer dizer, ninguém diz quer dizer, nós não precisamos de chamar à formação de médicos um bacharelato profissional, mas é claro que aquilo é profissional porque é para formar uma profissão, mas não precisamos de pôr lá isso, não é? E, portanto, eu não gosto muito desta dicotomia, mas é apenas isso. A ideia do à distância, eu já falei há pouco, eu acho que houve muita coisa à distância horrível, eu acho que não é possível formar um professor exclusivamente à distância, não é? Mas também acho que também aqui a divisão entre o presencial e a distância é uma divisão que também não faz sentido, não é? Começa a não fazer sentido. Vamos imaginar que eu tinha tido um problema e que não podia ter vindo aqui a Campinas, e que os colegas tinham montado aqui um enorme telão, e que eu entrava em videoconferência, em direto, e que estava a falar convosco aqui num enorme telão. Eu estava presencialmente ou estava à distância? Não sei se estava à distância. Eu estava cá presencialmente em minha imagem, eu estava cá a falar convosco, não é? Portanto, a divisão hoje, as novas tecnologias esbatem essa ideia
à distância e do presencial, e vamos assistir ao uso de muitas tecnologias, de muitas formas de trabalhar. Eu acho que um exemplo absolutamente extraordinário que a mim me apaixona imenso é ver esses jogos interativos que alguns adolescentes e jovens jogam em comunidades de jogo, em que um está aqui, outro está acolá, mas em que eles têm que colaborar em direto, naquele momento, numa atividade que está a ser realizada, e eu não seria capaz de dizer que aquela atividade é realizada à distância, não é? Eu acho que há ali uma dinâmica de participação, de presença em direto, em contexto, etc., no mesmo momento. Portanto, a divisão, eu acho que o dar valor à profissão docente foi o que eu disse há bocado. O dar valor à profissão docente, para mim, é acabar com o círculo vicioso. E, portanto, se eu estou neste círculo vicioso, isto tudo é mal remunerado, é pouco prestigiado, eu acho que cada um de nós tem que encontrar o lugar onde pode romper esse círculo vicioso. Se eu estou a falar-vos da universidade e da formação de professores, porque é o lugar em que nós estamos aqui. Se eu estivesse a falar para secretários de educação dos municípios ou outros, não estaria a falar disso. Estaria a falar das condições remuneratórias, das condições de trabalho nas escolas. Isto é, cada um de nós tem que tentar romper esse círculo no lugar onde está. Agora, não vale a pena repetirmos o círculo, repetirmos essa denúncia, mas depois no lugar onde estamos não fazemos nada. E eu acho que a universidade muitas vezes acontece isso, denuncia, mas naquilo que lhe diz respeito, que é a formação de professores, reproduz a mesma desvalorização, reproduz as mesmas lógicas de desqualificação, não dá atenção às licenciaturas, não dá prestígio, não dá valor às licenciaturas. E, portanto, não vale a pena nós entrarmos numa lógica de denúncia se no nosso próprio lugar nós acabamos por reproduzir essa mesma desqualificação. A extensão é um conceito de que eu não gosto, peço desculpa, não é? Mas não gosto da palavra, não é? Não gosto da palavra. Num certo sentido, o que as universidades têm vindo a fazer naquilo que historicamente se designava extensão, que obviamente pressupõe uma ideia de que nós vamos estender o nosso conhecimento à sociedade, que nós vamos levar a nossa cultura à sociedade. E eu julgo que hoje o movimento tem que ser nos dois sentidos, não há movimento apenas num sentido. Aquilo que hoje historicamente se chamava extensão tem vindo a ser substituído por aquilo a que nós hoje chamamos os terceiros lugares. E foi isso que eu vos tentei dizer na área da formação de professores. Isto é, a criação de espaços entre a universidade e a sociedade, onde haja o assumir de um conjunto de responsabilidades coletivas, seja na área dos transportes, foi o que nós fizemos em Lisboa, seja na área da habitação, foi o que nós fizemos em Lisboa, seja na área da cultura, foi o que nós fizemos em Lisboa, seja na área das práticas ecológicas ou ambientais, energéticas, foi o que nós fizemos em Lisboa, seja na área da saúde, isto é, do criar espaços de interação, de interface entre a universidade e a sociedade, que são produtores, a meu ver, de uma dinâmica mais interessante do que a tradicional dinâmica de extensão. Tem muito a ver com dar cursos, com fazer ações, com levar a cultura àqueles que não têm cultura, com levar o conhecimento àqueles que não têm conhecimento, ou práticas de animação cultural, ou práticas de animação comunitária, ou práticas culturais diversas, que correspondem, a meu ver, a um tempo que já não é bem o nosso tempo. O tempo que nós precisamos da universidade é um tempo de reconfiguração dessa dimensão, numa outra perspectiva, e foi por isso que eu vos falei nisso. A última pergunta é uma pergunta muito difícil, porque é assim, nós só conseguimos estar na educação de cabeça levantada se aceitarmos que outras pessoas podem falar de educação. Se nós recusarmos essa ideia e dissermos a educação é nossa, eu também não vou dar opiniões sobre a biologia, eu também não vou dar opiniões sobre a física. Porque é que essa gente da física vem dar opiniões sobre a educação? Se nós nos colocarmos nessa perspectiva, na minha opinião, nós não conseguimos avançar. A educação é um espaço transversal. E essa é, talvez, para todos os que estão na educação, para todos que estão na educação, o primeiro dilema que nós temos que resolver. É o primeiro dilema da nossa identidade. Como professores de educação, como gente da pedagogia, é resolver esse dilema. O Daniel Amelin, que era o diretor da minha primeira tese de doutoramento, tem uma frase absolutamente extraordinária, em que ele dizia, porque aquilo é um jogo de palavras em francês que é muito difícil de traduzir. Vou ver se eu consigo. A educação...
A educação... Bem, vou dizer em francês primeiro, depois vou tentar dizer. L'éducation, c'est la chose la moins connue, parce que é la chose la plus connue et par tous. O que traduzido, uma tentativa de tradução é: a educação é a coisa menos conhecida, a coisa que se conhece pior, porque ela é a coisa mais conhecida, a coisa que todos conhecem, não é? Isto é, como é um lugar de uma coisa que todos conhecem, é mais difícil instaurar um conhecimento informado num lugar que toda a gente conhece e que toda a gente discute. E este é o nosso dilema. Este é o nosso dilema. E nós podemos resolver esse dilema dizendo: não, a educação é nossa. Mas ninguém fala disto, não é? Nós é que somos os EEs, não é? Os triplos Es. Não é? Os triplos Es é aquilo que eu designo pelos especialistas especialmente especializados, não é? Nós somos os especialistas da coisa, ninguém mais se mete connosco, não é? Ou nós aceitamos humildemente esse diálogo, procurando que isso nunca desvalorize a nossa ciência, que isso nunca desvalorize o nosso lugar, mas sabendo que o nosso lugar pode ganhar uma dimensão, pode ganhar uma amplitude se ele souber entrar em diálogo com a física, com a biologia, com a química, com a história, com as humanidades, com pessoas que vêm de outras áreas, não é? Eu sei que é difícil, eu sei que é provavelmente o primeiro dilema que todos nós que estamos na educação temos de resolver, mas é um dilema com que nós vamos ter que viver toda a vida, não é? E não vale a pena vivermos esse dilema entrincheirados de novo. Acho que vale a pena vivermos esse dilema dizendo: nós provavelmente estamos na universidade, numa área que há muitos anos é uma área interdisciplinar, e só agora é que se fala de interdisciplinaridade, que há muitos anos é uma área de convergência, e agora é que as ciências físicas vêm falar de convergência, que há muitos anos é uma área que tem muita gente lá dentro, não é? Aprender a conviver com isso é também um exercício importante da nossa parte, que exige muita segurança nossa, exige muita firmeza nossa, mas exige também muita abertura ao outro e aos contributos do outro. Sei que é difícil, para mim foi sempre talvez o dilema maior da minha vida, mas que eu, agora já numa fase avançada da vida, com o qual eu lido de maneira bastante serena nos dias de hoje. Percebo que quem tem 30 anos ou 35 quer afirmar o seu conhecimento, acabou de fazer o seu doutorado, etc., tenha mais dificuldade em lidar com isso. Mas à medida que a idade avança, a gente aprende a lidar com isso com uma maior serenidade. Está funcionando. O problema era a pecinha atrás do... Eu vou pedir para o professor Antônio Nova ouvir todas as questões, porque eu não posso censurá-las, e você seleciona qual você quer responder nesse tempo curto que a gente tem. Censuro eu, é isso que me está a dizer, não é? Isso. Não pode ser censurado. Por favor. Entendi. Bom, tem um comentário aqui do Adriano, provocativo, dizendo que os ambientes transbordam no sentido da pluralidade e diversidade cultural permite. Tem uma pessoa aqui perguntando sobre a diferença entre o nosso sistema superior privado, né, que empurra 80% das pessoas para lá, mas a gente tem um ensino público gratuito. Em que medida essas informações dialogam? A Luciana perguntando sobre se a escola moderna e a pedagogia Freinet podem contribuir para a metamorfose da escola e sobre esse terceiro lugar. Uma pessoa com uma dúvida sobre as questões sociais que aparecem no interior do cotidiano dela na escola pública e como que poderia lidar com essa renovação a partir dessas questões sociais tão graves. E se essa reivindicação de sociólogos e assistentes sociais para que a escola condiz com essa ideia de que a escola pública seja uma escola transbordante. Agora, uma questão mais profunda aqui sobre a questão de Portugal e transformação do Estado. O senhor falou sobre um compromisso geracional dos portugueses em relação à educação que transformou uma política do Estado mais do que o governo. O que permitiu que isso acontecesse em Portugal, e, se for possível dizer, quais os elementos da sociedade brasileira o senhor acha que poderiam ser mobilizados para essa transformação aqui? O senhor poderia citar exemplos que nos aproximaria desse terceiro lugar na formação de professores? Bom, esse último bloco é todo sobre o conservadorismo.
como essa metamorfose social e política poderia acontecer num cenário de reforço da ideologia conservadora em vários países. Como construir um lugar comum numa reação conservadora inflexível com valores morais muito esvaziados. Para além da crise econômica e financeira, estamos atravessando o que Portugal atravessou alguns anos atrás, com um movimento ultraconservador de não aceitação da diversidade. Como o senhor vê esse movimento? Essa e a outra pergunta pedem comentários sobre escola sem partido. Eu não disse isso em todas, mas todas as pessoas que estão fazendo perguntas te agradecem muito pela conferência. Então, vou tentar ser agora muito breve. O debate sobre a universidade pública e a universidade privada é um debate, obviamente, muito importante. Eu sei que a universidade pública brasileira é gratuita, ainda bem, mas eu gostaria de ver uma maior reivindicação dentro das universidades públicas para que uma percentagem maior de pessoas pudesse ter acesso à universidade pública. Eu sei que tem havido políticas de cotas, eu sei que tem havido abertura, mas 20% de uma corte de idade na universidade pública é a percentagem menor que existe no mundo. Não há nenhum país no mundo, nem os países hipercapitalistas, não é? Alguns da Ásia, ou dos Estados Unidos, ou de outros lugares, em que haja uma percentagem tão grande de estudantes empurrados para as universidades privadas. E este parece-me ser um debate absolutamente central para o futuro. Obviamente que é um debate difícil de travar quando a universidade pública está debaixo de ataque, está debaixo de cortes brutais, mas é um debate que me parece ser um debate decisivo. Não é para daqui a 5 anos, mas é para daqui a 30 ou para daqui a 40 anos, e que vocês deveriam inscrever na vossa agenda do trabalho político que é preciso fazer dentro da universidade. Certamente que a escola moderna, que o Freinet, não o Freinet dos anos 30, mas o Freinet que hoje está a ser reinventado em muitos lugares, nos trouxe elementos muito importantes do que pode ser a renovação pedagógica. No caso de Portugal, vou exagerar, mas pronto, praticamente todos os movimentos e as práticas pedagógicas inovadoras que existem, desde a Escola da Ponte até às escolas do sul de Lisboa, até tantas outras escolas, têm como base o movimento da escola moderna e a pedagogia Freinet. E, portanto, em Portugal, a presença da escola moderna é muito forte e ela é profundamente renovadora em muitas dessas questões. A questão social, é evidente que nós, a caricatura típica é sempre, mas agora o senhor quer ensinar literatura a uma criança que tem fome. A gente tem que lhe dar de comer primeiro, porque senão ela não vai aprender nada. Obviamente. E, portanto, eu não estou a dizer que a dimensão social da escola, sobretudo em determinados países, não é essencial e em muitas das vossas realidades. Mas o que eu estou a dizer é que nós não devíamos ficar fechados nessas realidades. O problema é quando nós começamos a definir a missão da escola fundamentalmente por essas missões. E uma coisa é dizer, nós não podemos deixar de atender essas missões enquanto a sociedade não tomar conta delas, mas nós precisamos fazer um trabalho político para que a sociedade tome conta de muitas dessas coisas, e outra coisa é que começamos a redefinir a missão da escola a partir dessas coisas. E quando começamos a redefinir a missão da escola a partir dessas dimensões, nós perdemos a escola. Perdemos aquilo que verdadeiramente é central na escola e é decisivo na escola, e isso é